Queridos, neste momento eu quero convidar você a orar e quero convidar você a prestar atenção em tudo que vai ser passado aqui, tudo que vai ser lido aqui, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com essa igreja nesta manhã. E nós precisamos estar com o coração aberto, com a mente concentrada, para ouvir o assim diz o Senhor e colocar em prática, porque Deus nos confiou uma obra tremenda e poderosa. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, fale conosco nesta manhã, que a mensagem seja de reavivamento, que a mensagem seja de avivamento para o Teu povo, Senhor, e que essa mensagem nos cause um impacto tremendo e que a gente possa voltar ao primeiro amor e sermos grandes atalaias, grandes sentinelas, grandes missionários para abreviar a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o hino hoje de manhã foi escolhido pela manhã. Eu estava pensando, porque geralmente quando eu estou preparando o sermão, eu não lembro que antes do sermão tem que escolher um hino. E hoje eu lembrei do hino Guarda Vê, se muito falta. E aqueles guardas somos nós, eu e você. E a pergunta para o guarda é: guarda, quanto tempo ainda falta para o dia amanhecer, para o alvorecer? E o texto base para o nosso estudo se encontra justamente em Isaías, capítulo 21, versículo 11 e 12. Oráculo contra Duma. Silêncio. Eis que o povo de Seir me questiona. Sentinela, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Atalaia, quanto falta para passar a noite? Queridos irmãos, o atalaia, o sentinela, o guarda, eram homens preparadíssimos para ficar de vigia nas cidades, para que nas cidades não houvesse nenhuma baderna. Eram homens preparados para ficar nas torres de sentinelas nas cidades, observando se viria um inimigo ou alguém para trazer uma mensagem para o rei da cidade, para o governante da cidade, melhor dizendo. Os guardas eram homens preparados para saber as épocas, os tempos, as estações, e aptos para dizer a hora exata em meio à noite de escuridão, pois na época não existia o relógio como nós temos, e na época, Nando, não existia as lâmpadas de poste. As cidades eram clareadas com alguns lampiões, algumas tochas, mas o sentinela ficava de lá da torre de sentinela no escuro, observando a torre de sentinela, observando, e a visão deles tinha que ser muito boa, pois eram treinados a enxergar de longe em meio à escuridão para saber discernir se era um inimigo que estava se aproximando ou se era alguém de Deus, um profeta de Deus. Os sentinelas eram homens treinados para saber tempos, épocas, estações e dizer tudo com exatidão em meio à escuridão da noite, irmãos. E esses sentinelas são considerados como nós, povo de Deus. O espírito de profecia nos considera, e a Bíblia nos mostra que somos esses sentinelas, somos esses guardas que devemos estar atentos aos acontecimentos que antecedem a volta de Cristo, irmãos. E o interessante é que o guarda responde, versículo 12, e o guarda responde: eis que a aurora vem raiando, contudo a noite também se aproxima com rapidez. Queridos, sabe que manhã o sentinela está dizendo aqui a mensagem profética de Isaías? O sentinela diz: a noite de pecado vai ter fim, a alvorada está chegando, o dia está raiando, Jesus está voltando. O sentinela anuncia para aqueles, mas também ele diz: contudo a noite também se aproxima. E que noite é essa, irmãos? A noite da vingança de Deus.
para aqueles que hoje não se preparam, não vivem uma vida de santidade, não buscam o Senhor, não vivem uma vida de comunhão diária com Deus. Não nascerá o dia, mas será noite de trevas. A Bíblia diz: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Porque desejais o dia do Senhor, não será dia de luz, será dia de trevas. De trevas para quem? Para os que não vivem em comunhão diária com Cristo, pedindo e clamando diariamente, gemendo: Senhor, dai-me o caráter de Jesus, dai-me a vida de Jesus, dai-me a mente de Jesus, escreve na minha mente e no meu coração, escreve na minha testa, santidade ao Senhor. Como sentinelas do Deus vivo, precisamos saber a que momento da história profética nós estamos, irmãos. Em que momento da história profética estamos? Carregamos o nome profético, adventista, os que pregam a volta de quem? De Jesus. Mas muitos de nós estamos dormindo. Mas como sentinelas precisamos estudar as profecias. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 592, diz assim: pela investigação meticulosa, detalhada, minuciosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. Pelos estudos meticulosos dos sentinelas adventistas do sétimo dia, devemos saber e entender onde estamos na história do mundo. E sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está o quê? Próxima. O resultado dessas investigações deve ser trazida perante o mundo através da imprensa. Queridos, Jesus está às portas. Quem estuda a profecia sabe muito bem que estamos à véspera do decreto dominical, que estamos à véspera da volta de Cristo, que estamos a pouco tempo da porta da graça se fechar, irmãos. E muita gente vai ser pego de surpresa. Muita gente será pego de surpresa. Mesmo estando aqui todos os cultos, todos os sábados, muita gente será pego de surpresa. Sabe por quê? Porque estamos em um momento crucial da profecia, que é antes mesmo do decreto dominical. Quase paralelamente com o decreto dominical acontece um evento que vai impactar o mundo. E que evento é esse? O derramamento da chuva serôdia. O Espírito de profecia diz que é possível o seu pai do seu lado receber e você não. O Espírito de profecia diz que é possível seu filho receber do seu lado e você não. Ou seja, eu estou contextualizando dentro do contexto do Espírito Santo, do Espírito de profecia. Mas lógico que os dois com fé em Jesus vão receber. Amém. Mas a Bíblia, o Espírito de profecia diz que talvez minha esposa do meu lado receba e eu não. E quando ela receber, eu achar uma obra estranha e dizer: isso é do diabo. Por quê? Porque não estou de olho nas Escrituras como sentinelas, observando os acontecimentos, estudando as profecias de maneira meticulosa e detalhada. E isso vai tirar muita gente do céu, sabe por quê? Porque, queridos, a volta de Cristo está próxima. Mas antes da volta de Cristo existe o fechamento da porta da graça. E se Jesus volta e eu fui reprovado no fechamento da porta da graça, o que é que acontece? Já era. Antes do fechamento da porta da graça acontece o quê? Decreto dominical, derramamento da chuva serôdia. E Ellen White, o Espírito de profecia diz que a chuva serôdia, ela vem para dar poder à voz do terceiro anjo. E ela vem para nos colocar de pé diante da última grande crise da terra. E se eu não recebo, eu passo lá na frente no decreto, já estou perdido. Porque a chuva serôdia vai me selar com o Espírito Santo da promessa, cravando em minha mente e meu coração a lei de Deus e o santo sábado do Senhor. E muitos, mesmo guardando o sábado, mas que não se preparam, não entendem em que momento estamos, vão se perder. E Cristo, ele nos alertou, Lucas 21, versículo 29, 30 e 31. Em seguida, Jesus lhe propôs uma parábola: observai a figueira, irmãos, bem como todas as demais árvores, assim que começam a brotar, percebendo-a, reconheceis por vós mesmos que o verão está chegando. Da mesma forma,
quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Que eventos são esses? As calamidades em terra e mar. Em 2019 eu fiz uma mensagem, preguei no Facebook, e a mensagem bradou no meu coração dizendo que 2020 seria um ano turbulento, porque a palavra do Senhor diz: quando vocês ouvirem clamando por paz e segurança, viria o quê? Repentina destruição. E eu vi o povo brasileiro, eu vi o mundo clamando por paz e segurança, depositando a sua confiança em governantes e políticos. Eu disse: vem algo terrível aí, 2020 será um ano turbulento. Riram de mim, disseram que eu era Robson White, começaram a fazer chacota, e 2020 chegou. As praias do Nordeste começou a aparecer um óleo estranho. Depois começou um incêndio na Austrália que matou 480 milhões de animais. Daqui a pouco surgiu um primeiro caso de Covid lá na China. Daqui a pouco começou gafanhotos a atravessar países, destruindo lavouras. Depois começou vespas, abelhas gigantescas, matar pessoas nos Estados Unidos. Começou a aparecer coisas estranhas repentinamente. E o Espírito de Profecia diz que os últimos acontecimentos serão rápidos. O mundo começou a ficar alarmado e as pessoas começaram a observar. E aqueles que zombaram no passado disseram: não é que o irmão tinha razão? Se eu não, foi Deus que falou. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos sentinelas e devemos estar atentos aos acontecimentos, irmãos. O mundo parou, mostrou que é possível parar um dia na semana, parar o mundo para salvar o meio ambiente. Com isso começou a nova ordem mundial, com o Papa Francisco sendo líder da nova ordem mundial, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, líder ambiental do planeta, ambos trabalhando juntos, unidos, para salvar o meio ambiente. O Papa Francisco, que fez a sua encíclica Laudato Si em 2015, traz ela agora para ser usada como um documento muito poderoso para salvar o meio ambiente. A encíclica Laudato Si tem 6 capítulos, e o 6º capítulo é voltado a parar no domingo para salvar o meio ambiente. E veio a COP26, e o primeiro pontapé mundial para salvar o meio ambiente começou. Veio a COP27, e eles vão para o Monte Sinai apresentar os 10 mandamentos climáticos. E entre os mandamentos climáticos está o guardar o sábado? De maneira nenhuma. Entre os mandamentos do clima é parar para salvar o meio ambiente. E que momento eles vão parar? E que dia eles vão parar? Irmãos em Cristo, assim que começa a brotar, percebendo, reconheceis por vós mesmos que o verão está próximo. Da mesma maneira, quando a gente vê os acontecimentos proféticos se desenrolar, sabemos que estamos à véspera da volta do nosso Senhor Jesus. Mas o povo de Deus continua dormindo, até os ímpios entendem isso. Eventos Finais capítulo 1 fala assim: o tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governantes e políticos estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Veja só, todos estão atentos aos acontecimentos ao nosso redor, mas muitos dos nossos irmãos dizem o quê? Jesus não vai voltar agora não. Muitos dos nossos pastores dizem o quê? Vai passar. Não, isso não é para agora não, ainda vai demorar uns 20 anos para Jesus voltar. O servo mau, ele diz: tarde virá o meu Senhor. O servo bom e fiel diz: cedo virá o meu Senhor. E as profecias apontam, olha que interessante aqui, o mundo, as nações, eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. O mundo está no limiar de uma crise estupenda.
Em 2020, quando começou a pandemia, e tudo isso que eu falei para você, os incêndios, as calamidades em terra e mar, as convulsões, uma poeira que atravessou o Oceano Atlântico. Quem nunca viu isso na história do mundo? Quando começou a acontecer tudo isso, já ouviram falar do relógio do tempo do fim em Tóquio? Tem um relógio na cidade de Tóquio que é num prédio muito grande, bem grande um relógio, e o nome do relógio é relógio do tempo do fim. O relógio ele disparou e marcou 7 anos para uma catástrofe mundial. E quando você começa a estudar as profecias, os 6.000 anos de pecado, Ellen White disse que o mundo teria 6.000 anos de pecado e o 7º milênio passaríamos nos céus. Os 1.000 anos de Apocalipse é o 7º milênio. Quando você começa a estudar, e ela diz que da queda de Adão até Jesus foram 4.000 anos. E de Jesus para cá se passaram quantos anos? 2.000 anos. 6.000 anos estão se completando em nossa era. Jesus pode voltar em nossa década. Nós precisamos ficar atentos a isso, irmãos. As profecias nos mostram isso. E o povo de Deus está dormindo. Queridos irmãos, contra fatos não há argumentos. A profecia está se cumprindo em nossos dias, em nossos momentos. E muitos pastores e líderes reconhecem isso. E não levam para as nossas igrejas, sabe por quê? Já conversei com alguns, porque eles têm medo de alarmar as pessoas e elas ficarem desesperadas. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando vê de todas essas coisas acontecer, é para fazer o quê? Erguer a nossa cabeça, pois a nossa redenção se aproxima. E aqui o texto continua, Evangelismo, página 217, diz assim: vivemos na terminação da história da terra. Está se cumprindo a profecia. Logo virá Cristo com poder e grande glória. Vocês desejam a volta de Cristo, sim ou não? Amém. Cristo virá, irmãos, com poder e grande glória. Não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Nós perdemos tempo, como o irmão falou, nas redes sociais. Nós perdemos tempo no celular. Nós perdemos tempo vendo filmes na Netflix mundano. Nós perdemos tempos em novela. Nós perdemos tempos em conversas tolas, tops, frívolas. Não temos tempo a perder. Cristo virá com poder e grande glória. A história do mundo está terminando, irmãos. As profecias estão se cumprindo e nós estamos adormecidos e dormentes. Sabe por quê? Porque a profecia diz que a igreja dos últimos dias estaria morna, Laodiceia. E Deus diz: estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Até quando vamos ficar nesse estado laodiceano, morto, semi-morto? Deus está a ponto de vomitar-nos da nossa boca, sabe por quê? Porque nós achamos, não, Cristo vai vir, não preciso fazer nada, está tudo bem, eu já vou frequentar os cultos, já sou dizimista e ofertante, porque hoje o que pesa na balança é dizimar e ofertar. O cara fez isso, pronto, o pastor vai dizer, é um bom cristão, não faz a obra missionária, não faz nada, faz só um ato de caridade, dízimo e oferta. Nós precisamos ser cristãos autênticos, cristãos verdadeiros. O Espírito de Profecia diz, deixa eu ver se vocês conhecem o texto: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionários. Você é um missionário? Sim ou não? Nasceu no reino de Deus? Se você é um parasita de igreja, uma lisa-banco, uma pessoa que não se envolve na obra missionária, eu tenho uma triste notícia para lhe dizer: você não nasceu no reino de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer: hoje você pode nascer no reino de Deus. Cristo lhe concede a oportunidade, irmãos. Não olhe para a mensagem como algo, o irmão está sendo muito duro. Olhe para a mensagem e diga: obrigado, Senhor, o Senhor falou comigo que hoje eu posso ser um missionário. Hoje eu posso ser salvo em Cristo Jesus. Hoje eu posso mudar de vida.
Não temos tempo a perder. Ressoe a mensagem com ferventes palavras de advertência. A mensagem tem que ser proclamada. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Deus disse: Ezequiel, meu filho, vai e pregue. Estão fazendo da minha casa casa de abominação, em vez de levar a minha palavra e ser exemplo. Os sacerdotes estão de costa para o altar, adorando o Deus Sol. Vá lá e advirta, leva uma mensagem de advertência. E Ezequiel disse: Senhor, mas não vão me ouvir. E Deus disse: vá e anuncie, toque a trombeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mostra ao meu povo a sua transgressão para que se arrependam. Não temos tempo a perder. Jesus está às portas. Por toda parte devemos persuadir os homens a arrepender-se e fugir da ira vindoura. Tem eles almas para salvar ou perder. Não haja indiferença neste assunto. Nós vivemos um tempo de indiferença. É diácono que não fala com diaconisa. É ancião que não fala com secretária. É secretária e tesoureira que não se falam. Não haja indiferença neste assunto de proclamar o Evangelho. Se unam para ganhar almas para Jesus. Ocupem sua mente com a obra missionária. Isso vai trazer vida, vitalidade para a igreja e acabar com as dissensões e picuinhas. Quando o povo de Deus se reveste das armaduras de Deus, Satanás foge do meio deles. Nós precisamos fazer a obra, irmãos. Jesus está voltando. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Nós estamos paralisados como povo peculiar. Chama ao Senhor obreiros que estejam cheios de ardente e decisivo propósito. Para quê? Dizei às pessoas que insistam a tempo ou fora do tempo, pregando a palavra com as palavras de vida nos lábios, e de dizer a homens e mulheres que está às portas o fim de todas as coisas. Estamos à véspera da volta de Jesus. Nossa geração, eu creio piamente nisso, de acordo com o que estudo nas profecias, que nossa geração verá a volta de Cristo. Amém. A nossa geração vai receber o evento mais glorioso de toda a história deste mundo. Não podemos ficar de braços cruzados. Evangelismo, página 217 diz: conservemos a alma no amor de Deus. O brado de advertência deve ser o quê? Dado. A verdade não deve enfraquecer-se nos nossos lábios. Ela deve ser proclamada com a mensagem de urgência. Teve uma irmã que chegou para mim essa semana no canal no YouTube. Ela pegou meu número e veio, que eu disponibilizo lá. E ela disse: olá, tudo bem, eu assisto seus vídeos. Eu queria lhe dizer algo antes. Eu não gostava do seu jeito de pregar. Eu olhava seus vídeos e achava você um alarmista, o seu jeito de pregar, até que eu comecei a estudar o espírito de profecia com a Bíblia e percebi que o brado é de urgência mesmo. Chega de mensagens que passe a mão na cabeça. Chega, irmão, porque a mulher samaritana deixou o cântaro, então você tem que deixar o cântaro. Então o cego de Jericó deixou a capa, deixa a capa. Chega de mensagens superficiais. Nós temos que proclamar as profecias, porque a Bíblia diz o quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe. A mensagem agora é profética para os nossos dias. Nós estamos no momento de Yom Kippur celestial. Estamos no momento do julgamento investigativo. Nome por nome estão sendo passados e nós precisamos advertir os nossos irmãos antes que eles se percam nos seus pecados e delitos. A hora é agora, igreja. E aqui eu queria abrir um parêntese para voltar para o alimento cárneo, que não foi falado na lição. Um dos motivos pelo qual o povo de Deus deve abandonar o alimento cárneo neste momento. Aí você tem que lembrar do santuário terrestre. No dia do Yom Kippur terrestre, o que era que acontecia? Jejum de alimentos cárneos e de outros alimentos. Estamos desde 22 de outubro de 1844 no
Yom Kippur celestial. E o povo de Deus, dentro desse período até a volta de Cristo, deve abandonar o alimento carne. A carne não salva, mas os que comem carne, conhecendo a reforma de saúde, não entrarão no reino de Deus. Está no Espírito de Profecia, está lá no livro Conselho sobre Regime Alimentar e Conselho sobre Saúde. Não conhecer é uma outra coisa. Não conheço, continuo comendo, Deus não leva em tempo o quê? O tempo da ignorância. Conhecendo e rejeitando, aí já é pecado contra o Espírito Santo de Deus. Devemos despertar as pessoas para que façam preparação imediata. Devemos chamar as pessoas a uma decisão imediata. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia da salvação, igreja. Agora é o momento da igreja de Deus tomar a decisão. Porque amanhã pode ser tarde demais. Teve um jovem, eu vou citar aqui, ele não é adventista, mas eu vou citar porque pode servir como exemplo. Eu conhecia ele de uma cidade aí que eu morei, e ele tinha um sonho de comprar um carro, juntou um dinheiro e comprou o carro. Tinha uma moto, vendeu a moto, tirou a habilitação, 5 meses de habilitado, comprou o carro. E ele veio pegar o carro em Campo do Brito. E quando ele vinha voltando, ele, não sei o que aconteceu, a reportagem disse que ele voou da ponte. Tem o quê? Uma semana, 15 dias eu acho. Semana retrasada, um carro vermelho que caiu de uma ponte aqui. Pronto. Então você vê, morreu. Comprou o carro, voltando para casa feliz da vida, morreu num acidente. Estamos aqui agora, não sabemos depois. Eis o momento oportuno para você dizer: Senhor, eu quero ser um verdadeiro atalaia. Eu quero ser um verdadeiro cristão. Eu quero sentir em mim a salvação de Cristo Jesus. Eu quero refletir o caráter do Senhor. Porque Cristo só vem buscar a igreja quando Ele olhar de lá e ver o seu caráter refletindo aqui na terra. Devemos despertar as pessoas para que façam preparação imediata. Porque pouco imaginamos o que está perante nós. O Espírito de Profecia, Eventos Finais capítulo 1, diz que diante de nós acha-se preocupações com as quais sequer sonhamos. Você imaginou que viria o Covid? Mas ele já tinha sido alertado pelos jesuítas, pelos Illuminati, através do jogo Illuminati Games. Um jogo que foi feito em 1995, tinha as cartas mostrando pandemia, quarentena, poder que colocaria as pessoas para dentro de casa, anunciando as Torres Gêmeas, o Pentágono, anunciando muitos acontecimentos dos nossos dias. Os Illuminati Games, a carta do jogo que foi feita em 1995, já mostrava tudo o que estava para acontecer. Sabe por quê? Porque assim como Deus revela o que vai acontecer aos seus servos os profetas, Satanás, como imitador, ele mostra aos servos dele o que ele quer fazer nesta terra para destruir o máximo de pessoas possíveis. Precisamos estudar, irmãos. Precisamos nos preparar, irmãos. Eu tenho um vídeo no meu canal mostrando as cartas dos Illuminati Games. Minha convicção está tão forte quanto sempre esteve de que estamos vivendo o quê? No último remanescente de tempo. Apresente cada instrutor uma porta aberta perante todos quantos, arrependendo-se de seus pecados, queiram ir a Jesus. A mensagem é apresentar ao povo que deve se arrepender dos seus pecados. Quem vê pornografia no celular, deixar de ver. Quem tem uma vida dupla, deixar de ter. Quem adultera contra a sua esposa, deixar de adulterar. Quem trai o seu marido, deixar de trair. Quem escuta as músicas mundanas na sua casa ou no seu carro, parar de escutar. Quem come ainda aquele camarão, aquela carne de porco, parar de comer. Quem toma café, deixar de tomar. Quem toma refrigerante, principalmente a Coca-Cola, deixar de tomar.
Estamos na véspera da volta de Cristo. Estamos no processo de purificação e maiores reformas devem ser vistas entre o povo de Deus. A mensagem é urgente. A mensagem é de advertência. E aqui diz assim: fui instruída para apresentar palavras de advertência aos nossos irmãos e irmãs que estão em perigo de perder de vista a obra especial para este tempo. Para entrar no céu é serem santos. Deus é 3 vezes santo. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Nós devemos ter nojo do pecado e não dizer que o pecado é bom. Nós devemos, a repulsa que existe em Deus deve ser colocada em nós para olharmos para o pecado. E em vez de dizer que o pecado é bom e gostoso, dizer que não presta. Porque tem cristãos que dizem: o pecado é bom, as consequências é que não prestam. O pecado é ruim. Deus abomina o pecado. E quando tem cristãos que dizem: o pecado é bom, são as consequências que não prestam, você está dizendo que adulterar é bom, que droga é bom, que álcool é bom. Você está dizendo que matar é bom. O pecado é terrível e causa prejuízo para o povo de Deus. Por isso que Deus disse: não coma desse fruto. Não toque na mulher do seu irmão. Não toque nessa tela desse telefone que vai abrir pornografia. Não toque. A mensagem de Deus é que nós devemos apresentar palavras de advertência aos nossos irmãos e irmãs que estão em perigo de perder de vista a obra especial para este tempo. O Senhor vem, erguei a cabeça e regozijai-vos. Esta é a boa, a alegre nova que deve eletrizar a cada alma. Nós precisamos de um choque de realidade. Vamos ficar até quando enganando a nós mesmos? A pior classe de cristãos é a que foi citado aqui: Senhor, em teu nome profetizei. Senhor, em teu nome curei. Senhor, eu não perdi um culto. Senhor, eu era ancião da igreja. Senhor, eu era secretário, secretária. Senhor, eu era dizimista fiel. Senhor, apartai-vos de mim, malditos. Vocês praticaram a iniquidade. A voz do vigia deve ser ouvida agora ao longo da fileira. Vem amanhã e também à noite. Isaías 21:12. Deve a trombeta dar o sonido certo, pois estamos no grande dia da preparação do Senhor. O momento de preparação é hoje, é agora. Estamos na véspera da volta de Jesus. Nós temos um projeto de entregar o grande conflito completo em praça pública. Fazemos isso sempre. A garagem está lá, cheia do livro Grande Controvérsia, para a gente, que é o grande conflito, o mesmo livro completo, para a gente distribuir em cultos em praça pública. Nando já foi comigo algumas vezes. Nossa obra é ganhar almas para Jesus. O grande conflito deve estar na estante de cada pessoa. Estamos já na véspera, irmãos. Fazei ressoar o alarme, como disse Edu ali. Fazei ressoar o alarme. Dizei às pessoas que o dia do Senhor está perto e apressa-se grandemente, e ninguém fique sem ser advertido. Não temos tempo a perder. As potestades das trevas estão agindo com energia intensa e com passos furtivos. Satanás está avançando para apanhar os que agora dormem. Satanás, ele não dorme. Você e eu pode ser laodiceano, está aqui dormindo na igreja, não faz a obra missionária, mas ele não dorme. Está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Que Deus possa nos livrar em nome de Jesus. Como o lobo apanha sua presa, temos advertências para transmitir agora, um trabalho que agora podemos fazer, mas logo será mais difícil do que imaginamos. Se não fazemos o trabalho missionário agora, enquanto temos liberdade religiosa, será que vamos fazer no decreto dominical com perseguição? Aqueles que não fazem agora, sem perseguição, vão fazer com perseguição? De maneira nenhuma, vão ser selados pela besta. A hora é agora de nos unirmos para trabalhar para o Senhor, irmãos. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Edu falou algo interessante na lição, que Jesus é a videira e todo ramo que está em Cristo, que não produz fruto,
É cortado, irmãos. É cortado. Deus nos chamou. João 15,16 diz: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Deus diz: olha, se você for e der fruto, o que você pedir a mim eu vou te dar. Dê fruto. Os frutos do Espírito em primeiro plano, e segundo, almas para o reino de Deus. Ezequiel 3,18 diz o quê? Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer no pecado dele, e você não ir lá advertir ele para que ele se arrependa do seu mau caminho, aquele ímpio morrerá no seu pecado, mas você será o responsável pela morte dele. Imagine só, Jesus voltando: Senhor, você negligenciou de dar estudo bíblico ao seu vizinho, você não entra aqui. Senhor, você me negou quando eu pedi para você levar a minha palavra lá em Macambira. Tem almas que só vão se salvar se você for até elas. Tem pessoas que, se eu for e pregar, ela não vai aceitar, mas se o irmãozinho aqui for lá conversar com ela, tocar o violão, falar de Jesus, ela vai aceitar. Tem pessoas que é você que Deus quer usar para salvar. Tem pessoas que sou eu que Deus quer usar para salvar. E como sentinelas, guarda, vê se muito falta. Precisamos estar atentos e dizer: a manhã gloriosa está chegando. Preparai-vos, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. A vinda do Senhor está mais próxima do que quando aceitamos a fé. O grande conflito aproxima-se do seu fim, amém? Toda notícia de calamidade em mar ou terra é um testemunho de que o fim de todas as coisas está próximo. Está vendo aí? Todas as notícias de calamidade em mar e terra é um testemunho de que o fim de todas as coisas está o quê? Próximo. Guerras e rumores de guerras declaram-no. Haverá um cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? O que ela está dizendo aqui é o seguinte: será que você não vai perceber, não vai fazer nada, vendo o perigo que nos cerca? Será que vai ficar de braços cruzados? Será que o seu coração não vai pulsar de alegria para levar Jesus para outras pessoas ao ver esses acontecimentos? Se isso não acontecer, meu filho, você está morto e precisa nascer de novo. Porque quando eu entrei na igreja, há 15 anos atrás, eu era da igreja metodista, só recebi o estudo lá, mas não me batizei na igreja do 27º dia. E amigo, quando eu aceitei Jesus na igreja metodista, o pastor chamava o povo lá na metodista para entregar folheto, para falar de Jesus. Eu dizia: pastor, não sei falar de Jesus, mas eu queria estar do seu lado para aprender. Pode ser? Ele pode. Eu estava lá nos domingos entregando folheto. E o pastor disse: olha, eu estudei teologia com um amigo meu, e esse amigo dizia assim: eu não sei falar de Jesus, mas eu vou chegar para as pessoas e dizer: você sabe que Jesus salva? Se a pessoa sei, só se perde se quiser. Eu disse: rapaz, eu vou tentar esse negócio. Eu disse: Jesus está voltando, você sabe disso? Então só se perde se quiser. Eu comecei a falar, era o que eu sabia, mas eu queria falar. Eu queria estar pregando. E depois eu me tornei adventista do 7º dia e disse: eu queria pregar, eu quero ser um pregador. E eu me batizei no domingo. O irmão disse: amanhã tem um culto do poder, segunda-feira. Quer vir pregar? Eu disse: quero. Preparei uma mensagem de 40 minutos, preguei em 5, fiquei triste. Mas eu disse: eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Senhor, me dá sabedoria, dom. E aí começava a sair para pregar, para cima e para baixo, pregando, irmãos, a mensagem. Por quê? Porque quando você nasce no reino de Deus, vibra o seu coração, você não consegue ficar para você. O Espírito de Profecia diz que aquele que bebe da água da vida faz-se fonte de vida a jorrar para a salvação de outras pessoas. Toda notícia de calamidade em mar ou terra é um testemunho de que todas as coisas estão para acabar. E a gente vai finalizar com esse texto de Ellen White, que ontem, quando eu li,
Eu estava no meu sofá estudando isso aqui, e eu não sabia se eu chorava ou se eu gritava de alegria. E aqui diz assim: todo o céu está em atividade, empenhado para preparar-se para o dia da vingança de Deus, o dia do libertamento de Sião. O tempo da tardança quase está se findando. Os peregrinos e estrangeiros que há tanto tempo estiveram em busca de um país melhor, já quase chegaram em sua casa. Aí ela diz: sinto-me como se devesse gritar: rumo ao lar! Rapidamente, nós estamos nos aproximando do tempo em que Cristo virá ajuntar para si os seus eleitos. Queridos, essa felicidade que Ellen White transmitiu nessa mensagem, eu senti ontem. É como se devemos gritar: estamos rumo ao lar, Jesus está voltando. Despertai, ó igreja, despertai, ó povo de Deus, pois o noivo se aproxima. Canaã não está mais muito longe, irmãos, está mais perto do que antes. Trabalhe para Jesus, trabalhe para o Criador. Cristo ainda não voltou. Tem uma mensagem no meu canal no YouTube: Cristo ainda não voltou, e a culpa é de quem? Minha, é nossa. Sabe por quê? Porque, como o irmão falou aqui, o texto diz assim: e este evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o... Se não veio é porque o evangelho não está sendo pregado como deveria ser pregado. Mas eu tenho fé que os poucos que são atalaias, fiéis a Deus, a chuva serolha vai os tomar de tal maneira que a voz deles serão ouvidas nos quatro cantos da terra. Eu quero fazer parte dos 144 mil que vai tocar a trombeta, sendo o anjo de Apocalipse 18, que vai iluminar a terra com a mensagem do segundo advento de Cristo, denunciando Babilônia, denunciando os pecados de Babilônia e anunciando a gloriosa volta de Cristo. Eu quero ver você lá, meu irmão. Eu quero estar com você lá, juntos proclamando a mensagem. Sinto como se devesse gritar: rumo ao lar. E com isso eu quero finalizar com um texto aqui do Espírito e Profecia. Grande Conflito, página 633, que diz assim: com ardente anseio, o povo de Deus aguarda os sinais do Rei vindouro, ao serem consultadas as sentinelas. Guarda, a que hora estamos da noite? O que houve de noite? É dada sem vacilação a resposta: vem as nuvens sobre o cume das montanhas, revela-se, venha amanhã e também a noite, brilha a luz nas nuvens sobre o cume das montanhas, revelar-se-á em breve a sua glória. O sol da justiça está prestes a raiar. Amanhã e a noite ambas estão às portas. Iniciar de um dia intérmino para o justo, e o baixar de eterna noite para os ímpios. Queridos, a manhã gloriosa está chegando, mas também a noite das trevas está vindo. A manhã gloriosa vem para aqueles que estão se preparando agora, hoje, mas também virá o momento de trevas, e o Espírito de Profecia diz que a angústia dos perdidos é inimaginável. Imagine você não estar nos céus, viveu a vida toda dentro da igreja, 20, 30 anos de adventista, e quando Jesus voltar não está lá. Irmãos, misericórdia! Precisamos agora dizer: Senhor, eu quero ser cristão. Ser membro da igreja é fácil. Temos que ser membro do coro celestial. Ellen White diz no livro Eventos Sinais que 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja, nenhum está preparado para finalizar a sua obra terrestre. Pode tocar, irmão, fique à vontade. Nenhum
dos 20 nomes que estão registrados no livro da igreja está preparado. E o livro Vida no Campo diz que de 100 dos que vivem nas cidades, professos adventistas do sétimo dia, nenhum está pronto de maneira física, mental ou espiritual. Será que a gente está na classe dos 100 que não está preparados? Dos 20 que não está preparado? Ou na classe daqueles que chora, geme, confessando os seus pecados de dia e de noite, se preparando para a gloriosa volta de Cristo? Deus tenha misericórdia de nós. Neste momento eu quero convidar você, juntamente com a igreja, a cantar o hino do Inário 333. Há um dever que Cristo nos confiou. Que você possa cantar em plenos pulmões, tocar a trombeta, glorificando a Deus nesta manhã. E dizendo para Ele no seu íntimo: eu quero ser um trombeteiro. Eu quero tocar a trombeta e dar o sonido certo. Ajoelhemos para orar ao Senhor. Pai querido, nos prostramos de joelho neste momento para reconhecer a Tua grandeza e o Teu poder sobre todo o universo, sobre os céus e a terra. Tu és grande, poderoso, majestoso. Tu és Pai eterno, Deus da eternidade, Príncipe da paz. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, porque Tu és Salvador, Perdoador. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos escolheu para a verdadeira luz, para viver nessa luz e sermos luz para outras pessoas que estão nas trevas. Desperta a Tua igreja, Senhor. Faz essa igreja militante se tornar uma igreja triunfante, Senhor. Faz nós que somos mornos a ponto do Senhor vomitar, ser quentes, fervorosos, ardentes por Ti, Senhor. Coloca em nós uma brasa tirada do Teu altar, como o Senhor tirou através do anjo e tocou nos lábios de Isaías para purificar o pecado dele e transformá-lo num profeta. Coloca essa brasa viva do Teu altar em nossos lábios, Senhor, perdoando os nossos pecados e nos levantando como atalaias do Deus vivo para salvar outras pessoas. E que tudo que a gente faça, Senhor, comendo, bebendo ou qualquer outra coisa, seja exclusivamente e unicamente direcionado para a Tua glória e o Teu louvor, Pai. E que essa igreja brilhe neste lugar. Que essa igreja seja luz neste lugar. E que aqueles, Senhor, que estão aqui, mas são joio, se transformem em trigo no nome de Jesus. Pai, que haja paz, união e fervor na Tua igreja e na Tua casa. E que a gente possa proclamar as 3 mensagens angelicais e o braço direito da mensagem do terceiro anjo, a reforma de saúde, para que a gente possa receber a chuva serôdia. Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram dotados do Teu Espírito Santo, porque decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Nos ajude, Senhor, a sermos como eles, ter o poder da decisão, mesmo que isso custe a nossa vida. Essas bênçãos nós oramos e Te pedimos que o Senhor nos leve para os nossos lares, na proteção dos Teus santos anjos, do Teu Espírito Santo e na graça de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.